Boa noite, filho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa sexta aula, falando um pouquinho de fluidos. E espero que vocês gostem. É uma aula bem específica, bem direcionada, né, ao que a gente vivencia no terreiro de Umbanda, só que com um outro viés, outro olhar, tá bom? E foi feito com muito carinho, tá? A gente conseguiu incluir nessa turma de teologia de Umbanda algo que a gente só fala para o pessoal de chão do terreiro nosso, tá? Tanto que é um workshop que o Maurício faz sobre fluidos, tá? Então, por isso que hoje é muito especial. Hoje vai ser ele que vai administrar essa aula. E eu tô aqui acompanhando e dando os feedbacks com ele, tá bem? A gente trocou um pouquinho de função hoje. Então, aproveitem, pessoal. Tá certo? Mal, pode começar, meu cara. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre fluidos. Era para a gente estar aqui na quinta-feira passada, mas a gente estava conectado, tudo certinho, mas quando deu exatamente 15 para as 8, deu um apagão aqui na cidade onde eu estou e possibilitou da gente fazer a aula, né? Porque foi tudo em cima da hora também, a gente não tinha nem plano B, não tinha nada. Mas estamos aqui e vamos seguir em frente. Vamos falar sobre fluidos, né? E falar sobre fluidos é uma coisa bem, vamos dizer assim, física, bem engenharia. Então, a gente ia falar assim, ó, nós não vamos falar de nada espiritual, só que não será assim. A gente vai falar um pouquinho sobre fluidos, a gente vai explicar as características de fluidos e vamos chegar, quem vai narrar a nossa aula vai ser o Pai Benedito e ele vai fazer a conexão dessa parte física, dessa parte material com a parte espiritual, com aquele jeitinho que só ele tem, só ele consegue fazer isso. Então eu vou pedir a permissão para vocês, que vocês se deixem levar por essa história que ele vai contar, ele vai contando a história, a gente vai interrompendo e tentando explicar e colocar pontuando alguma coisa, mas por favor, deixem-se levar pela história do Vô Benedito, que vocês vão, no fim, se sentir completamente conectados com o aspecto fluídico e o aspecto espiritual. Beleza? Então vamos viajar junto nesta apresentação do nosso querido Vô Benedito. Vamos começar aqui. Salve a força que vem da terra! Salve a luz que vem do céu! Salve as bênçãos de nosso Pai Maior, Vô Benedito! Está aqui, de novo, para receber vocês com carinho, com aquele abraço de alma, para que sintam que estão no caminho certo. Meus filhos, fluido é coisa sutil, mas poderosa. É como a água que corre no riacho, sempre se movendo, sempre se ajeitando, conforme a força que toca ela. Fluido é uma substância que não fica parada, não. Quando vem a força, quando vem a pressão, ele se deforma, se mexe, se ajeita. Assim também é a vida. Pois é, pessoal, ele já está começando a conectar fluido com a vida nossa. E ele já começa o conceito de fluido dizendo que é como a água, que se molda. A água, se a gente for perceber, ela não tem formato. Onde a gente coloca a água, então se a gente coloca a água numa jarra, ela assume o formato da jarra. Se você coloca ela no copo, ela assume o formato do copo. Ela é super maleável. E o nosso querido Vô Benedito começa a explicar fluido como sendo uma coisa que sofre força, sofre a tensão e se deforma, e não fica parada nunca, né? Então, comecem a entender esse conceito que a gente vai viajar bastante na aula de hoje. Vamos lá, continuar mais um pouquinho. Meus filhos, não importa se a tensão é pequena ou grande,
O fluido sempre responde, sempre se deixa moldar. A força que age sobre ele é como o peso das provas que vocês carrega no coração. E quando essa força se espalha sobre uma área, nasce aquilo que os homens de estudo chamam de tensão de cisalhamento. Então vamos ao primeiro conceito, né? Ele chama de tensão de cisalhamento tudo aquilo que sofre uma força dividido por uma área. E antes disso ele fala que o fluido ele se molda a qualquer coisa, ele não fica parado, né? E a partir do momento que a gente vai falar de força de cisalhamento, imagina que vocês viram que logo no comecinho ele mostrou como se fosse um mel, uma coisa bem mais viscosa, mais difícil de escorrer. E ele mostrou a água também. Então, a força de cisalhamento é a força que o fluido precisa exercer sobre as camadas dele para escorrer. Então, a água escorre muito mais fácil ou com muito menos força, a tensão de cisalhamento dela é menor, enquanto que o mel ou o óleo, se a gente colocar ele num prato e colocar para escorrer, vocês vão ver que ele vai demorar para escorregar, vai demorar para escorrer. Então, a tensão que a gente precisa, nesse caso, é maior. E essa é uma característica do fluido, né? Existem fluidos que precisam de mais força e fluidos que precisam de menos força. Esta é a primeira característica que ele vai explicar mais um pouquinho para nós. Preto Velho fala assim: pensa nessa tensão como os desafios que empurra vocês a mudar. É na pressão que a alma aprende. É no toque que o barro vira vaso bonito. A tensão num ponto é como aquele instante em que tudo aperta, mas também ensina. Agora, meus filhos, tem dois tipos de força que age nas coisas. A força axial, que pode ser de compressão, quando aperta, espreme. Ou de tração, quando puxa, estica. E a força tangencial, que é o cisalhamento, quando passa de lado, escorrega, fazendo o fluido se mover. Para vocês entenderem melhor, pensa assim: a água que corre no rio, o óleo que escorre na panela, o mel docinho que cai devagar, até a maionese que vocês passam no pão, ou o chumbo quando derrete, o mercúrio brilhante, o próprio ar que a gente respira. Tudo isso é fluido. Então, parando mais uma vez aqui, ele faz uma comparação de vários tipos de fluido. Ele fala desde o ar, que é um fluido que no estado gasoso, aí ele fala da água, que é um fluido no estado líquido, e depois ele vai falando do mercúrio, que é um metal. Lembra daquele mercúrio que a gente usava em termômetros de mercúrio, que quando quebrava aparecia uma prata líquida no chão? Né, que é tóxico, a gente nem existe mais, né? Mas assim, aquele é um metal que está no estado líquido, na pressão que nós vivemos aqui. Então, perceba que ele faz essa ligação sempre citando as coisas da nossa vida. E aí ele mostra o barro se deformando com a pressão das mãos de uma pessoa. E ele vai mostrando as coisas de uma forma sempre ligando o aspecto físico a nossa vida. Esse é o vô Benedito. E vamos mais um pouquinho. Cada fluido tem sua maneira de se mover. É isso que os homens de estudo chamam de viscosidade. A viscosidade é a resistência que o fluido tem de se deixar levar. Quanto maior for a força aplicada, maior essa resistência. É como se fosse o tanto que ele segura o movimento. Olha os exemplos. Meus filhos, o óleo já é mais pesado que a água. Demora mais para escorrer. O mel é ainda mais viscoso que o óleo. Cai devagarzinho, como se tivesse preguiça. Já a maionese
é mais espessa que o mel, quase não se deixa levar, precisa de mais força para se mexer. E tem ainda coisa curiosa, o visgo e até o vidro. Então vamos lá. Ele está comparando agora vários fluidos com diferentes viscosidades. Então que fique bem claro. Aquele que demora mais para escorrer tem mais viscosidade. Aquele que escorre mais rápido é menos viscoso. E ele cita vários tipos de fluido. Então eu queria perguntar para vocês agora, e vocês podem abrir o microfone, qual fluido que vocês acham que tem mais viscosidade? E ele citou aqui. Podem responder. O mel. O mel é um dos mais viscosos. O óleo, o azeite. O óleo, azeite é muito viscoso. O que mais? Tem mais algum que vocês conheçam que seja muito viscoso? Barro. Começa Barro. com V. Começa com V. Pode falar. Vaselina? Vaselina, né? A vaselina, ela também é uma pasta viscosa, né? Graxa. Graxa também é bem viscoso. Isso que apareceu aqui, que ele chama de visgo. Vocês já ouviram falar em visgo? Sim. Quem que falou sim? Eu, Fernanda? Então, Fernanda, explica pra gente o que é visgo. Eu não sei explicar tecnicamente, mas visgo é algo escorregadio, é algo melequento. É como eu lembrei de quando aquele caracol de praia antigo, preto, né, passava e deixava um rastro, não é isso? Também, imagino que sim. Mas o visgo, ó, vamos lá. O visgo, ele é uma seiva de uma planta, de uma árvore. E aí ele fica esse negócio viscoso, parecido uma gelatina, um negócio bem grudento, né? Então, assim, é de altíssima viscosidade. Então, assim, no plano que a gente conhece, do nosso conhecimento, o que é mais viscoso é, assim, mel, óleo, graxa, maionese, certo? Piche derretido, vai ficando cada vez mais viscoso. Então, vão aparecendo essas coisas mais viscosas. E ele cita o vidro também. Vocês viram ele falar do vidro? Então, existem... Logo no finzinho, ele fala do vidro. O que que acontece? Existem estudos... eles sabe aquelas catedrais antigas na Europa, aquelas coisas muito antigas, que tem os vitrais, eles pegam nos vitrais, medem a espessura do vidro na parte de cima e medem a espessura do vidro na parte de baixo. E eles descobriram que o vidro na parte de baixo tem sempre uma espessura muito maior do que a de cima. Então, entende-se que em muitos anos o vidro escorre devagarzinho. O pessoal já deve ter visto aqueles presentes de casamento, aqueles copos assim, que não são aquelas maravilhas, que aí fica guardado 30 anos, quando você vai pegar o copo tá torto. Já ouviram falar nisso? Já vi. Então, existem copos que se deformam, porque eles ficaram deitados. Então, o vidro, ele tem uma certa viscosidade, mas tão alta, que ele precisa de muito tempo para se deformar, né? Quando aplicada a força. Se a gente aplicar uma força muito rápida nele, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. E no tempo que a gente conhece, ele não é viscoso, ele é como se fosse um sólido. Mas há 200 anos, 300 anos, ele tem uma viscosidade muito alta. Ele é muito difícil de escorrer. Pode falar. É igual a pedra, né? Que também tem as estalactites, né? Que acaba acontecendo esse mesmo efeito, né? Exatamente. Então, assim, esses são os fluidos mais viscosos. Agora, eu quero exemplos de fluidos menos viscosos. Quem pode dar exemplo de fluidos menos viscosos? Aí o menos viscoso é algo mais aguado. Aquilo que é mais fácil de escorrer. Fluido, né? Isso. Agora vamos à nossa realidade. Quais são os fluidos menos viscosos que vocês conhecem? Água. Água. Que mais? Tem mais algum? Boa pergunta. Ele falou aí, gente. Ele falou. Ele falou. Falou. Álcool. O álcool também, né? Mas vamos pensar
Vamos abrir a nossa mente. Vamos sair da fase líquida. A maionese. Não, filha, é menos viscoso. É o O ar. ar. O ar, gente. Alexandre, obrigado. O ar é O ar. menos viscoso. Também é um fluido. Não precisa ser molhado, não precisa ser água. O ar também é um fluido. Existem fluidos que a gente conhece dentro da nossa realidade que sejam menos viscosos que o ar? Que a gente consegue imaginar? Não. É mais difícil dentro da nossa realidade, né? É claro que se você for se aprofundar nesses estudos, você vai achar alguns fluidos ou vapores de álcool, vapores de outras substâncias que são menos viscosas. Mas isso não importa. Enfim, existem os bem menos viscosos e os bem mais viscosos. Quanto mais viscoso for, mais força a gente precisa para deformar. Quanto menos viscoso for, menos força a gente precisa para deformar. Certo? Passamos esse ponto? Todos concordaram com isso? Beleza? Então, assim, ó, menos viscoso, menos força. Mais viscoso, mais força a gente precisa para deformar. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora vamos para a próxima Que para característica. nós parece sólido, mas com o tempo também pode se comportar como fluido. Aqui ele está Agora, falando do vidro. pensa bem com o coração. Cada fluido tem seu jeito de reagir à pressão, assim como cada um de vocês. Uns são mais leves, como a água, e se movem fácil. Outros são mais firmes, como o mel ou a maionese, que exigem paciência e mais energia para mudar. Agora, tem mais uma coisa. Olha a mágica do vô Benedito. Uns são mais leves e se molda mais fácil. E são como nós. E outros são mais difíceis de se moldar e precisam de mais força, precisam de mais energia para a gente aprender. Tá certo? Então, o vô Benedito vem trazendo essa conexão do que é fluido, da física que a gente acabou de aprender, com a nossa realidade espiritual. Ele está falando de evolução, gente, ele está falando de mudança, né? Olha que coisa maravilhosa. E agora ele vai falar da segunda característica importante do fluido. E assim que a gente começa a entender as características do fluido, a gente começa a entender como é que a gente vai também moldar os nossos fluidos, né? E como é que a gente está inserido nesse processo. Então vamos lá, agora vamos falar de densidade. Que vocês precisam aprender. A densidade. A densidade mostra a relação entre a massa e o volume que ocupa. Pensa assim, se vocês pegam uma garrafa de 1 litro cheia de ar, ela é leve. Mas se enche de água, fica pesada. A mesma garrafa, o mesmo espaço, mas com densidades diferentes. A água tem mais densidade que o ar. O chumbo tem mais densidade que a água. E entre o óleo e a água, o fio esperto já sabe. A água tem maior densidade. Por isso o óleo sempre fica boiando por cima dela. Tudo isso, meus fios, mostra como a criação de Deus é sábia. Cada fluido, cada força, cada densidade ensina a lição da vida. Quem é mais denso sustenta, quem é mais leve se espalha, quem é viscoso pede paciência, quem é solto corre rápido. Viram como é que é a magia? Então vamos falar de densidade, né? A gente já entendeu o que é viscosidade, agora vamos falar de densidade. Densidade está ligado à gravidade, está ligado ao peso, né? Então, assim, o primeiro exemplo que ele usa é assim, ele pega uma garrafa, enche de água, ela tem um peso. Ele tira a água dessa garrafa e enche de ar, que é natural, porque nós vivemos num ambiente cheio de ar. Ela fica mais leve. Então, o ar é menos denso que a água.
Tá vendo com que simplicidade ele explica um conceito tão simples, né? Quais são os fluidos que vocês conhecem mais densos? Que ele falou aqui, vocês podem usar também. Então, abra o microfone e vamos de novo conversar. Não sejam tímidos. Essa parte é fácil. Vai chegar na difícil. Bora, Fala meu logo. povo. O óleo. Oi? O óleo é denso. Um pouco mais que a água. Quem que é mais denso? O óleo é mais denso que a água. O óleo. Então, vamos lá. Não, calma. O óleo, quando a gente põe óleo e água, o óleo boia e a água fica por baixo, certo? Uhum. Então, o óleo é menos denso Menos ou denso. menos pesado que a água, certo? Certo. Perfeito, ótimo, estamos entendendo. Me fala de um outro fluido mais denso. O Chumbo, mercúrio. mercúrio. O mercúrio é super denso, é um dos fluidos mais densos, ele tem um peso altíssimo, né? Tanto que ele foi usado nos manômetros antigos, né? Lá da Idade Média, tal, usava mercúrio. Vocês conhecem alguma outra coisa mais densa? Vamos já para o menos denso, vai que está mais fácil. O que é menos denso que o mercúrio, que a água e que o óleo? Aquilo que é mais leve. A gente pode mudar de fase, né? A gente não precisa ficar só no líquido. A gente pode pôr o ar, tem uma densidade, e o gás hélio, que tem outra. Que tem outra densidade, muito leve. Certo? Eu vou parar de Então- responder, viu, gente? Eu sou pai de santo aqui, vocês que deveriam responder isso daí, hein? O Mas que assim- evapora, né? O álcool, por exemplo, o etanol. Isso. O vapor de álcool também é menos denso, né? Então, existem vários vapores. O vapor de água é menos denso. A neblina é menos denso, né? A neblina o que é? Não é vapor de água? Então, assim, existem os fluidos menos densos, existem os fluidos mais densos. E aí, o que o vô fala? Aquele que é mais denso sustenta. Aquele que é menos denso caminha. Certo? Aquilo que é mais viscoso demora para se moldar. Aquilo que é menos viscoso caminha mais rápido, vai desviando dos problemas. E aí ele vai dando a dica de como que a gente vai ligar esses conceitos à nossa vida. Certo? Imagina assim, que a gente está chegando num lugar que não precisa ser necessariamente um terreiro, mas a gente chegou num lugar e entrou aqui, sentiu aquela coisa assim, e a primeira coisa que você fala, nossa, que clima denso. A gente não fala isso? A gente não se sente assim? Então, o que a gente está sentindo? A gente está sentindo aquele clima pesado, aquela carga pesada em cima da gente, né? Então, assim, é desses fluidos que nós estamos falando. Quando a gente fala... Então, a gente precisa entender o que é densidade e o que é viscosidade. Certo? E agora que vocês já são doutores, porque vocês responderam todas as perguntas, a gente vai passar para um outro conceito. Podemos? Vamos em frente. Você já aprendeu do fluido, da viscosidade, da densidade. Agora é hora de entender o que é o campo. Campo é uma região, um espaço invisível, mas cheio de força. É como um território onde os corpos se influenciam uns aos outros, seja por atração ou por repulsão. Olha só os exemplos, meus fios, o campo gravitacional. Aqui na Terra, tudo que existe está preso pela força da gravidade. É ela que dá peso às coisas, que segura vocês firme no chão. Mas quanto mais a gente afasta do planeta, mais fraca essa força vai ficando. Até que
Longe no espaço, o corpo fica em estado de imponderabilidade, como se não tivesse peso. Já o campo magnético é outro tipo de região, onde um ímã exerce sua força de atração sobre o ferro e sobre tudo que tem sua afinidade, invisível aos olhos, mas forte e presente. Então, meus fios, campo é toda região onde age uma força que liga ou afasta os objetos que têm afinidade. Beleza. Agora vamos entender o que é campo. E vocês daqui a pouco vão entender por que a gente falou de fluido, falou de viscosidade, falou de densidade, agora estamos falando de campo, né? O campo, como ele explicou, é uma região do espaço onde dois corpos interagem. Então vamos falar do ímã, que o ímã todo mundo conhece, todo mundo já viu, antes de falar do campo gravitacional, certo? Se a gente colocar um ímã perto de uma madeira, vai acontecer alguma coisa? Nada. Não existe força de atração nem de repulsão entre o ímã e uma madeira. Mas se eu colocar um ímã e um pedaço de ferro, vai haver a atração, certo? E como é que funciona essa atração? Quando o ímã está longe do ferro, acontece a atração? Na verdade, ela está lá, só que a força é tão fraquinha que a gente não percebe. À medida que a gente vai se aproximando, então é uma região do espaço e depende da distância, à medida que a gente vai se aproximando, de repente a força fica tão grande que ele junta um com o outro, certo? Então assim, toda vez que a gente falar de campo, nós estamos falando de uma região de espaço e de uma distância. Quando ele se aproxima, o campo faz a força ficar maior. Ok? Então, assim, quando ele mostrou, lembra que ele mostrou dois ímãs, colocou malha de ferro e uma folha, para a gente ver como se fossem as ondas magnéticas, né? Ou os campos magnéticos, o formato do campo magnético, como é que ele funciona. Se a gente falar de campo gravitacional, é o seguinte, imagina como se a Terra fosse um ímã, né? E nós fôssemos metais, e somos atraídos para o centro da Terra. À medida que a gente se afasta da Terra, então vamos pensar que a gente pegou um foguete e foi bem longe. Essa força vai diminuindo, ela fica tão pequenininha que a gente não consegue perceber. Por isso que quando a gente assiste os astronautas na Lua, o campo gravitacional lá é tão pequeno, acho que é 1/3. Então, assim, o peso que a gente sente é como se fosse 1/3 do nosso peso aqui na Terra. Então, eles pulam, eles saltam, parece tudo em câmera lenta e tal. Mas não está acontecendo nada. A única coisa que está acontecendo é que o campo gravitacional da Lua é menor do que o campo gravitacional da Terra. Por quê? Porque a massa da Lua é muito menor que a massa da Terra. E nós somos corpos que temos massa. Então, nós somos feitos de átomos deste planeta e somos atraídos pela grande massa da Terra. Então, campo, região do espaço onde existe uma força que atrai coisas afins. Ok? Campo gravitacional, campo magnético, eletromagnético e assim por diante. Tá certo? Então, falamos de... Pensem, observem, falamos de fluidos, fluidos viscosos e menos viscosos, fluidos densos e menos densos, e agora estamos falando de uma região do espaço que atrai coisas afins. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós vamos falar sobre fluido cósmico universal. E agora vamos a mais um conceito. Meus filhos, agora chegamos na parte mais sagrada desse ensinamento. Preto Velho falou dos fluidos da terra, da água, do mel, do óleo. Falou da viscosidade, da densidade e até dos campos de força que rodeia
o mundo. Mas existe um fluido maior, mais leve e mais sutil que tudo isso. É o fluido cósmico. Esse fluido é o que faz a ponte entre a matéria e o espírito. Ele é tão leve, tão pouco viscoso, tão pouco denso, que pode ser moldado com a força do pensamento. É como se fosse um barro invisível nas mãos da mente e do coração. É por esse fluido que o passe se dá, que a prece chega até quem precisa, que a vibração se espalha. Quando vocês oram com fé, quando vocês cantam com devoção, quando vocês estendem a mão em caridade, é nesse fluido cósmico que a energia se movimenta. Pensa bem, meus fios, assim como a água leva a semente pelo rio, o fluido cósmico leva as intenções do coração pelo universo. Como ele disse, chegamos à parte mais sagrada. Imagina um fluido tão pouco denso, tão pouco viscoso, que a força que a gente precisa para moldar esse fluido é tão pequena que a gente nem percebe, que é como se fosse a força do nosso pensamento. E é assim que acontece. O nosso pensamento dirige, direciona, foca, seleciona o fluido cósmico universal e dirige para algum lugar. E aí ele explica, é assim que a gente dá passe, é assim que a gente transporta a boa energia, através da nossa vontade, da nossa força de vontade, da nossa força de pensamento, porque estamos lidando com coisas tão sutis, tão leves, tão maravilhosas, que o nosso pensamento que molda. Tão maravilhosas assim, se o nosso pensamento está vibrando bem, a gente está direcionando coisas maravilhosas. Se o nosso pensamento e a nossa vontade, a nossa emoção não está vibrando bem, a gente também está direcionando coisas ruins através do nosso pensamento. Beleza? Tudo certo até aqui? Perguntinhas? Vamos continuar mais um pouquinho. O coração vibra amor, o fluido espalha amor. Se o coração vibra cura, o fluido leva a cura. Mas se o coração se enche de raiva ou de tristeza, esse mesmo fluido também leva essa vibração. Por isso é tão importante cuidar do pensamento e da oração, para que o campo de vocês sempre se encha de luz e paz. Nós vamos entrar na segunda parte agora. Então eu quero saber se até aqui ficou claro, se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. E ficou muito claro que, assim, o fluido que a gente imagina, que a gente transporta, e pensem, os elementos desse fluido são os elementos desse planeta que nós estamos. Né? Então, assim, o fluido cósmico universal não é uma coisa assim maluca de outro lugar. Nós estamos num planeta que temos átomos aqui, temos as substâncias aqui, algumas a gente enxerga, outras não, mas a gente já tem ciência e a gente conhece essas substâncias menos densas e menos viscosas. E a gente pode manipulá-las através do nosso pensamento. Tá? Alguma pergunta? Podemos ir para a segunda parte? Podemos, Mal. Eu queria testar um exemplo, Mal, né? Você pode me corrigir também, né? A gente sabe que o fluido cósmico é algo que não é palpável por nós, né? Porém, a gente também, hoje, a gente tem as frequências de rádio que simbolizam muito isso, né? Que é uma intenção gerada num equipamento, né? Para chegar numa outra ponta para um fluido, né? A mesma coisa a nossa rede Wi-Fi, né? E aí a gente vai tendo outras matérias, né? Que, claro, são mais densas do que O fluido cósmico universal. Perfeito? Perfeito. Perfeito, Lê.
Beleza, Helena. Então vamos continuar aqui. Nós vamos entrar agora numa outra parte onde a explicação se passa através da leitura de um capítulo de um livro que se chama Gênesis. Esse livro é um livro espírita. Né? Fala assim, mas a gente vai assistir, nós somos umbandistas, a gente vai assistir uma aula que vai ter uma explicação de um livro espírita? Sim, nós vamos fazer isso, sim. Por quê? Porque nós somos umbandistas, nós somos livres, a gente pode estudar onde a gente quiser, a gente pode estudar a Bíblia, a gente pode estudar o Torá, a gente pode estudar o que a gente quiser, e a gente vai decidir aquilo que é bom para nós, aquilo que é adequado para nós, e aquilo que não é adequado para nós. Nós é que vamos julgar aquilo que serve e aquilo que não serve para nós, ok? E nós vamos usufruir da nossa liberdade e vamos aproveitar das pérolas que estão descritas nesse livro agora, ok? Então sintam-se livres, à vontade, para estudar onde vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Já imaginou que existe um mundo invisível bem ao seu redor? Algo que você não vê, não toca, mas que está mexendo com tudo o que acontece na sua vida? Um segredo guardado por séculos, que pode explicar desde os seus sonhos mais loucos até aquelas curas que ninguém entende. Hoje eu te levo numa viagem pelo capítulo 14, de um livro escrito em 1868, chamado A Gênese. O autor, Allan Kardec, o homem que transformou o espiritismo numa mistura de ciência, filosofia e mistério. E o tema? Os fluidos. Mas não é o que você está pensando. Não é água, nem ar, nem nada que você pega com as mãos. É algo muito maior, mais estranho e incrivelmente fascinante. Fica comigo até o final, porque esse segredo vai mudar o jeito que você vê o mundo. Imagine que você está andando na rua num dia normal. O sol está brilhando, os carros passam, e você sente aquele ventinho gostoso no rosto. De repente, você tem uma sensação esquisita, como se alguém estivesse te observando, mas não tem ninguém por perto. Ou então você entra num lugar e sente um arrepio, uma energia diferente, sem explicação. Já aconteceu com você? Pois é, Allan Kardec diria que isso não é só coisa da sua cabeça. Ele diria que são os fluidos agindo, mexendo com você sem você nem perceber. Mas o que são esses fluidos? Vamos voltar no tempo, para 1868. Só vamos fazer uma pausinha aqui para explicar uma coisa. Percebe que ele já começa a colocar o conceito que nós estamos imersos nesse fluido. Imagina que a gente está andando e a gente está mergulhado num grande aquário imenso, né? Onde uma ondinha do lado de lá, a gente percebe aqui. E isso não é simplesmente uma figura de linguagem. Nós estamos imersos dentro do fluido cósmico universal. Nós estamos imersos numa piscina grande de ar, certo? Então, assim, se uma fábrica polui do lado de lá, essa poluição vem para cá também. Se alguém vibra de uma forma inadequada lá, essa vibração chega até mim. Eu também sou uma antena, certo? Eu vibro e sou uma antena. Eu sou um emissor e um receptor, né? Ok? Então, o fluido cósmico universal é que nos conecta como seres vivos. Vamos lá, mais um pouquinho. Pai, se você achar que tem que falar alguma coisa, você interrompe aí, viu? Não, tá perfeito, manda ver, irmão. Quando Kardec escreveu A Gênese, ele era um professor, um cara curioso que não aceitava simplesmente acreditar em coisas sem provas. Naquela época, as pessoas viam mesas girando sozinhas em sessões espíritas, ouviam vozes do além e até relatavam curas impossíveis. Todo mundo queria saber, isso é truque ou é real? Kardec foi atrás das respostas. E no capítulo 14, ele joga uma bomba. Tudo isso acontece por causa dos fluidos, uma espécie de energia invisível que conecta o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Segundo Kardec, existe algo chamado fluido cósmico universal. É tipo o ingrediente secreto do universo. Uma coisa que está em tudo, nas estrelas, nas árvores, em você, em mim.
Só que esse fluido não fica parado. Ele muda, se transforma, vira outras coisas dependendo de quem mexe com ele. E quem mexe? Os espíritos. Sim, os espíritos. Eles pegam esse fluido e fazem coisas que a gente nem imagina. Quer saber como? Então vem comigo, porque essa história está só começando. O poder... Mais uma interrupçãozinha. E ele vem falando assim, ó, nós estamos mergulhados nesta grande piscina fluídica e é através dela que a gente se comunica. Não são só os espíritos, ou melhor, todos nós somos espíritos, né? Encarnados ou não. Né? A gente lida e a gente se comunica através deste fluido cósmico universal. Lembrando que Kardec viveu num momento onde os fenômenos físicos, não só as mesas girantes, mas as materializações aconteciam a mãos cheias, principalmente aonde? Em Paris, na Europa, onde havia o iluminismo, onde era a fonte do conhecimento do mundo. E lá começaram a aparecer as mesas girantes, e lá que foi estudado as mesas girantes por Kardec, e lá que foi codificado, e muita coisa foi escrita para que a gente pudesse aprender, né? E aí, vamos continuar mais um pouquinho, então. Poder invisível dos fluidos. Vamos imaginar uma cena. Você está numa sala escura só com uma vela acesa. De repente, a chama da vela começa a tremeluzir, como se tivesse vida própria. Você ouve um barulho leve, tipo um sussurro, e sente um frio na espinha. Será que é só o vento? Ou tem algo mais aí? Kardec diria que é o fluido em ação. Ele explica que os espíritos, aqueles que já deixaram o corpo físico, usam esse fluido como se fosse uma ferramenta mágica. Eles moldam ele com o pensamento, com a vontade, e criam coisas que a gente consegue ver, ouvir ou sentir. Por exemplo, já ouviu falar de criações fluídicas? É quando um espírito pega esse fluido e faz aparecer uma forma, tipo uma sombra, ou até uma figura inteira bem na sua frente. Não é ilusão, não é truque de mágica. É real, mas só por um tempo, porque o fluido é leve, quase como fumaça. E tem mais. Kardec fala de algo chamado fotografia do pensamento. Isso mesmo. Se um espírito pensa em uma flor, o fluido pode virar a imagem dessa flor. Se ele pensa em um som, você pode até ouvir esse som. Louco, né? Mas não é só coisa de filme de terror. Esses fluidos têm um lado bom também. Sabe quando você conhece alguém que te passa uma paz incrível só de estar perto? Ou quando entra numa igreja antiga e sente uma energia diferente? Kardec diz que isso vem dos fluidos bons, daqueles que os espíritos mais evoluídos criam. Eles são puros, leves, e fazem a gente se sentir bem. Por outro lado, tem fluidos pesados, densos, que vêm de espíritos menos legais. Esses podem te deixar com medo, cansado ou até doente. E aí que a coisa fica séria. Será que os fluidos estão mexendo com a gente o tempo todo sem a gente saber? E aí, o que vocês acham? Os fluidos estão mexendo com a gente o tempo todo sem a gente saber? Eu Podem acho abrir que microfone. sim, mas também depende, né? Do quanto nós nos preparamos e estamos antenados a vibrar numa frequência que desejamos no nosso processo de conhecimento e evolução. Então, a Fernanda está falando o seguinte, depende daquilo que a gente sintoniza, né? Depende da nossa frequência vibratória para entrar no campo ou não entrar. Depende de como a gente está vibrando também. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Estamos sofrendo influência dos fluidos todo dia, toda noite, toda hora? Sim ou não? Sim. Sim, estamos. Estamos sofrendo influência dos fluidos toda hora, a todo momento. Neste momento, vocês estão sofrendo influência dos fluidos que os envolvem, né, na vibração que a gente está. A gente está trocando vibrações enquanto a gente conversa, enquanto a gente faz prece, enquanto a gente está no terreiro. Imagina aquela frequência fluídica lá no terreiro, aquela coisa intensa, quando a gente está lá na gira. É um monte de fluido, e não somos só nós que estamos trabalhando, não é somente a nossa mente.
também existem a dos guias, dos mentores que estão ali conduzindo tudo aquilo, da assistência que está necessitada e está sendo tratada. Então, assim, é um universo fluídico que está acontecendo ali, né? E por isso que a gente precisa entender essa linguagem. A partir do momento que a gente entende a linguagem, a gente começa a compreender como é que a coisa funciona. Compreendendo como é que a coisa funciona, a gente começa a trabalhar a favor. A gente começa a trabalhar do lado deles. Fala assim, não, eu vou te ajudar. Eu vou usar o meu corpo, que não é só fluídico, é super material, para ajudar na cura, para ajudar na transformação. Vamos continuar mais um pouco. O perispírito, seu corpo invisível. Você já ouviu falar do perispírito? Não? Então presta atenção, porque isso vai te fazer repensar quem você é. Kardec diz que todo mundo tem um corpo físico, esse que a gente vê no espelho, e um espírito, que é a nossa essência, quem a gente realmente é. Mas tem uma terceira parte, um meio termo, o perispírito. É tipo uma capa invisível que o espírito usa para se conectar ao corpo. E adivinha do que ele é feito? Dos fluidos. Pensa assim, o perispírito é como uma roupa de energia. Quando você está vivo, ele fica grudado no seu corpo, ajudando o espírito a mexer os braços, pensar, sentir. Mas quando você morre, o corpo físico vai embora e o perispírito continua com o espírito. Ele é leve, quase como uma nuvem, e muda dependendo de como o espírito é. Se o espírito é bom, evoluído, o perispírito brilha, fica sutil. Se o espírito está perdido, cheio de raiva ou egoísmo, o perispírito fica pesado, escuro. E tem mais. O perispírito explica um monte de coisas estranhas. Já sonhou com algo tão real que parecia que você estava vivendo aquilo? Kardec diz que, quando você dorme, o perispírito se solta um pouco do corpo e sai por aí, vendo coisas que os olhos normais não alcançam. É por isso que você tem aqueles sonhos malucos, ou até sente que já esteve em lugares que nunca viu. Será que o seu perispírito está te levando para passear enquanto você dorme? Fica aí o mistério. Fenômenos que desafiam. E aí, vocês acham que o perispírito de vocês está levando vocês para passear enquanto vocês dormem? Eu acredito com certeza. Também. Alguém quer falar alguma coisa? Quer contar alguma experiência? Aproveita. Eu já tive essas situações onde eu estava numa missão consciente, mas eu estava dormindo. E eu acho curioso que a Júlia, quando ela era bem pitiquinha, ela comentava naturalmente que ela estava sonhando, se conscientizava que estava sonhando, e no sonho ela fazia aquilo que ela tinha que fazer. Muito bem. Então, não só isso, mas tem gente que sonha coisas super materiais, né? A Solange não quer, a Solange que está com o nome de Lucas não quer falar nada, não, né? Não, eu tô rouca, então tá difícil de falar. Então, Mas eu pode já falar, querida. tive muitas experiências, né? Essa coisa do material enquanto dorme, né? É bem presente, assim, na minha vida, desde pequena, né? Então, eu já tive sonhos de eu me ver saindo e caminhando em outras dimensões e atuando efetivamente, ajudando agora que eu estou no desenvolvimento mediúnico e desenvolvendo a minha mediunidade, porque a gente desenvolve a mediunidade todos os dias, né? Então, a vida inteira a gente vai desenvolver a mediunidade. Então, o que eu percebo é que cada vez mais, quando o meu perispírito, eu estou dormindo e ele sai para fazer coisas, assim, que ajudando, às vezes, até nos trabalhos
do terreiro, por exemplo, né? Então, a gente percebe que é um trabalho que a espiritualidade está fazendo, e ela pede ajuda daqueles que estão ali, que estão querendo ajudar, né, querendo participar, e eu me dou muito, eu gosto, né, na verdade eu gosto disso, então eu acabo me doando, e eu participo bastante, efetivamente, de sonhos, assim, ajudando, e fazendo, e fazendo as entregas, tudo que precisa ser feito. Então, é bem interessante. Antes eu não entendia nada, não sabia se isso era verdade, se era loucura da minha cabeça. Depois que eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu percebi que não, que isso realmente faz parte da minha vida espiritual, né? Como Solange, quando ela está disposta a trabalhar, né? Então a gente trabalha até dormindo. E você lembra de tudo, Sol? Eu lembro quase tudo. Que Quase legal. tudo, né? Mas Agora, assim, eu já tive vezes de não lembrar, né? E vou lembrar depois de alguns dias. Ou quando a situação acontece, alguma coisa assim próxima, falo, nossa, isso aí eu vi, isso Um aqui déjà vu. eu sei como fazer, porque eu aprendi, né? agora, Então, isso gente, é bem bacana. gente, por que que isso é importante? Porque esse é um processo físico. O que ele está nos dizendo? Está dizendo que esse é um processo físico, né? Então, assim, é o nosso perispírito se desligando e a gente permitindo que isso aconteça. É claro que isso envolve uma educação, envolve um treinamento, tal, mas é um processo físico. É um processo que envolve os fluidos, a densidade, a viscosidade, os campos, certo? E por isso que esses fluidos interagem com as mesas girantes, interagem com a neblina, interagem com os elementos do universo e curam e transformam as pessoas também. Então, assim, ó, a gente tem que entender esse contexto todo, né? E a nossa vontade que dirige esses fluidos. Por isso que é importante a gente disciplinar o nosso pensamento. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa tranquila, porque estamos todos num nível evolutivo que a gente ainda sofre tudo isso com as emoções que a gente vive aqui, né? Mas a gente pode, durante alguns momentos em que estamos inspirados, envolvidos, conduzir os nossos fluidos de uma forma mais interessante, mais harmoniosa e vibrando positivamente. Isso que a gente vai treinar na nossa vida. E nada como a gente entender a natureza dos fluidos para falar assim, ó, eu consigo fazer melhor do que eu estou fazendo. Vamos continuar mais um pouquinho. Uma lógica. Agora que você já sabe o que são os fluidos e o perispírito, vamos para a parte mais intrigante. Como eles explicam coisas que a gente acha impossível. Kardec não queria que o espiritismo fosse só crença cega. Ele queria provas, fatos. E no capítulo 14 ele pega fenômenos que todo mundo chamava de sobrenaturais e diz: calma aí, isso não é milagre, é ciência que a gente ainda não entende. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro, as curas. Sabe aquelas histórias de alguém que estava muito doente e do nada melhorou depois de uma oração ou de um passe de mãos? Kardec explica que isso acontece por causa dos fluidos bons. Um espírito elevado, ou até uma pessoa viva com um dom especial, pode usar os fluidos para revitalizar o corpo doente. É como recarregar uma bateria. O fluido entra, equilibra as energias e a pessoa melhora. Não é magia, é um processo natural. Depois, Mais uma pausa. Então é o seguinte, a gente, imaginem, né, acho que foi, eu não me esqueço dessa frase, foi o primeiro livro que eu li sobre passe, né, e aí ele citava um exemplo assim, imagine uma mãe amamentando uma criança. Enquanto ela está amamentando a criança, ela está dando um passe nessa criança, ela está olhando para aquele filho e só transmitindo amor. Ela está alimentando não só com os fluidos vitais, com o leite, mas também com aqueles fluidos
cósmicos universais de amor, né? Então é a coisa mais linda que tem. Nós podemos fazer isso, nós podemos manipular esses fluidos. Isso é uma condição física nossa, a gente não precisa estar envolvido com guia, né? A gente sempre está envolvido com eles, na verdade, mas assim, é só a gente querer, né? Assim como a gente quer xingar a pessoa do outro lado da rua, quando ela fecha a gente, ou faz alguma coisa também. Então, a gente precisa reeducar essa parte, certo? É por isso que a gente precisa reeducar, porque a gente quer fazer o bem, porque a gente quer trabalhar com cura, porque a gente quer trabalhar com transformação. E a nossa transformação, em primeiro, faz parte disso também. Então vamos lá, mais um pouquinho. Tem as aparições. Já ouviu alguém dizer que viu um vulto, uma figura que apareceu e sumiu? Kardec diz que isso é o perispírito de um espírito se mostrando para a gente. Ele pega os fluidos, dá forma a eles e vira algo que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas como o fluido é frágil, a aparição não dura muito. Será que aquele vulto que você viu no canto do olho era só imaginação ou era real? E os objetos que se mexem sozinhos, mesas girando, portas batendo sem vento, isso também é obra dos fluidos. Os espíritos usam eles para tocar na matéria, empurrar coisas, fazer barulho. Kardec chama isso de manifestações físicas, e ele viu isso acontecer em sessões espíritas, com várias testemunhas. Será que tem um espírito brincalhão na sua casa, mexendo nas coisas enquanto você não está olhando? O lado sombrio dos fluidos. Mas nem tudo é luz e paz nessa história. Os fluidos também têm um lado sombrio, e é aí que a coisa fica tensa. Kardec fala de obsessões e possessões. Sabe quando alguém muda de repente? Fica agressivo, triste do nada? Ou parece que não é mais a mesma pessoa? Ele diz que isso pode ser influência de espíritos ruins, aqueles que não evoluíram muito. Esses espíritos pegam fluidos pesados, cheios de energia negativa, e jogam em cima da gente. Na obsessão, é como se eles sussurrassem coisas ruins na sua mente, te deixando confuso ou com medo. Na possessão é mais forte. O espírito tenta se grudar no perispírito da pessoa, mexendo até no corpo dela. Mas calma, Kardec deixa claro que ninguém vira fantoche de espírito. O nosso livre-arbítrio sempre manda mais. Ainda assim, dá um frio na espinha pensar que tem fluidos negativos por aí, né? Por outro lado, ele também dá esperança. Se os fluidos ruins podem te derrubar, os bons podem te levantar. Sabe aquela... Mais uma pausinha, né? Então agora ele começa a citar também a influência dos fluidos negativos, que podem ser direcionados por espíritos zombeteiros ou outros tipos de espíritos não tão evoluídos, mas também nós também somos direcionadores desses fluidos. E é aí que entra a nossa parte. Como é que a gente aprenderia se não houvesse a dualidade? Se a gente não soubesse o que é bom e o que é ruim? Então, percebam, a existência do bom e do ruim é importante para a gente perceber e escolher para onde que a gente vai. Se só existisse o bom, a gente não ia saber o que é o ruim. E você acha que a gente ia saber tomar ou fazer boas escolhas? Não. A gente precisa dos dois. E nós estamos no momento evolutivo da nossa vida que a gente está mergulhado nesse momento. A gente precisa dessas experiências. Então, não é ruim existir fluidos bons e fluidos ruins. Muito pelo contrário. Esse é o nosso treino. Esse é o nosso momento. É por isso que nós estamos aqui. E é isso que nós temos que aproveitar. Se tiver dúvida, pode falar. Vamos mais um pouquinho. A sensação de alívio depois de uma conversa com alguém que te entende? Ou quando você reza e sente um peso saindo dos ombros? Isso é o fluido bom, limpando o que estava te fazendo mal. Será que a gente pode aprender a usar esses fluidos para se proteger? Sonhos, visões e o além. Vamos falar de algo que todo mundo já viveu. Sonhos. Você já acordou de um sonho tão real que ficou pensando nele o dia inteiro? Kardec tem uma explicação para isso. Ele diz que, quando a gente dorme, o perispírito se solta um pouco do corpo e viaja. Às vezes ele vai para o mundo dos espíritos, encontra outros perispíritos, vê coisas que estão acontecendo em outro lugar.
Por isso você sonha com gente que não vê há anos, ou com lugares que nunca visitou. E tem mais, já ouviu falar de dupla vista? É quando alguém vê algo que está acontecendo bem longe, como se tivesse um superpoder. Kardec diz que é o perispírito captando os fluidos de outro lugar e trazendo a imagem para a mente da pessoa, tipo um Wi-Fi espiritual. E o sonambulismo, aquela coisa de andar dormindo, é o perispírito tomando o controle enquanto o corpo está desligado. Louco pensar que a gente tem esse poder escondido, né? Agora imagina isso. E se num desses sonhos ou visões você visse o futuro? Kardec não fala muito disso no capítulo 14, mas deixa a porta aberta. Se os fluidos conectam tudo, passado, presente e futuro, será que os espíritos usam eles para nos avisar do que vem por aí? Fica a pergunta no ar, porque essa história ainda não acabou. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o perispírito pode se conectar através dos fluidos com esse mundo imenso e trazer mensagens para nós? Sim. Podem abrir o microfone e falar. Eu inclusive, não acredito na relação tempo-espaço, e acredito que tudo acontece ao mesmo tempo, dependendo da nossa capacidade de percepção, a gente consegue estar em outras experiências de, digamos, tempo do nosso próprio eu. Em outras dimensões, Isso, certo? sim. E é só em outra dimensão que a gente não tem essa questão do tempo e do espaço, né? Então, mas assim, o mais importante, que através desses fluidos cósmicos universais, o nosso perispírito é o nosso veículo, é como se fosse o automóvel que a gente pega, a motocicleta, a bicicleta, para nos levar a essas experiências, né? É o nosso perispírito que utiliza os fluidos, os elementos, os componentes dos mundos onde nós vivemos para transportar o espírito para esses lugares, para vivenciar, para trocar a experiência, certo? Então, hoje, no nosso mundo material, nosso perispírito não é tão percebido. Quando a gente põe a mão, a gente sente o nosso corpo físico, né? Mas, quando a gente dorme, quando a gente está numa gira, nosso perispírito está fazendo o trabalho dele lá, né? É o corpo do espírito que está trabalhando, que está se comunicando, que está interagindo, certo? Ele que mergulha nesse fluido e faz as conexões. Mais um pouquinho. Tá acabando, gente. A ciência do invisível. Tá, mas você pode estar pensando, isso tudo é muito legal, mas cadê a prova? E é aí que Kardec brilha. Ele não queria que o espiritismo fosse só fé cega. No capítulo 14, ele deixa claro que os fluidos não são invenção dele. Ele viu mesas girarem, ouviu relatos de curas, estudou casos de aparições. Tudo isso com testemunhas, em sessões espíritas sérias, tipo um laboratório do além. Ele compara os fluidos com coisas que a ciência da época já estava começando a entender, como o éter, uma energia que os cientistas achavam que preenchia o espaço. Hoje, a gente sabe que o éter não existe como eles pensavam, mas os fluidos de Kardec ainda intrigam. Será que ele estava falando de algo que a ciência moderna ainda não pegou? Tipo energia quântica ou campos eletromagnéticos? Ninguém sabe ao certo, mas a ideia de que tem uma força invisível conectando tudo não parece tão absurda assim. E o melhor de tudo, Kardec diz que os fluidos não são só para espíritos brincarem de mágica, eles têm um propósito. Os espíritos superiores usam eles para ajudar a gente a evoluir, a melhorar. Já os espíritos atrasados, bom, eles atrapalham. Então será que o jeito que a gente vive, nossos pensamentos, nossas ações, muda os fluidos que a gente atrai? Pensa nisso. Você está criando o seu futuro agora mesmo, com a energia que está soltando para o universo. O final, que não é o fim. Chegamos ao final do capítulo 14, mas parece que a história está só começando. Kardec nos deixa com um monte de perguntas. Se os fluidos existem, como a gente pode usá-los para melhorar a vida? Será que dá para treinar o perispírito tipo um músculo espiritual?
E o mais importante, o que acontece quando a gente entende de verdade esse mundo invisível? Imagina um futuro onde a ciência prova os fluidos, onde a gente aprende a curar com energia, a se comunicar com o além, a viver em harmonia com esses fluxos que Kardec descreveu. Pode parecer ficção científica, mas em 1868 ele já estava dizendo que isso é real, que é só uma questão de tempo até a gente pegar o jeito. Então, antes de você ir embora, olha ao seu redor, sente o ar, ouve os sons, pensa no que está dentro de você. Será que os fluidos estão aí agora te envolvendo, te conectando com algo maior? Talvez aquele arrepio que você sentiu no começo do vídeo não fosse só imaginação. Talvez fosse um sinal. E aí? Olha para o lado. Está sentindo alguma coisa? Será que nosso perispírito está se comunicando com os fluidos que estão ao nosso lado? Então essa é a pergunta que ele deixa. E aí ele apresenta no finalzinho uma figurinha, onde a gente tem o princípio inteligente, bem aqui no comecinho, bem aqui no meio. Esse princípio inteligente é a fonte do nosso pensamento, a fonte das nossas emoções, a fonte das nossas vibrações, né? E através dessas vibrações, a gente cria um campo de atração em volta disso e atrai fluidos afins. Se a gente vibra mais tranquilamente, vibra amor, harmonia, a gente vai atrair fluidos mais claros, mais adequados. Se a gente vibra raiva, ou sentimentos menos dignos, a gente vai atrair outros fluidos mais densos, né? Então, esses fluidos são feitos de fluido cósmico universal, e aqui a gente tem o quê? O molde do nosso perispírito. Nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal, que é atraído pelo campo espiritual através da força do nosso pensamento. Simples assim. Agora que vocês já são doutores do que é fluido, qual é a densidade, qual é a viscosidade, e conhecem campo, basta pensar positivo que a gente muda o nosso perispírito. Numa aula de 20 minutos. A gente já sabe como transformar o nosso perispírito. Perfeito? Muito bom. Pode falar, Fê. Eu tenho colocado em prática, né, sem hipocrisia, um mantra que eu aprendi, mas né, o mantra ele não é só sobre falar, né? É sobre sentir para transbordar e irradiar. Apesar das circunstâncias, se mantenha no positivo que você pode. Não é sobre perfeição, porque somos humanos, mas quando você, em situações que você acredita que são impossíveis, não existe uma solução, que dói demais, quando você tem essa consciência e respira fundo e vibra aquele positivo que você pode, você vai vibrando positivos melhores. E isso muda tudo. Eu acredito que essa é uma grande virada, porque eu tenho aplicado e realmente é só passando para trazer a importância disso para a nossa vida e ensinar os nossos, né? Muito bom, Fê. É isso aí. E aí, gente, ficou claro que a força do nosso pensamento gera recursos e fluidos aí para manifestação positiva das coisas, né? E que se eu estiver pensando negativamente, né, eu vou atrair aquilo que eu estou pensando, né? Então, no momento que a gente está lá no passe, né, na gira ali, né, cambonando, e os guias pedem, metaliza a cor rosa, metaliza a cor verde, joga essa cor verde aqui, no peito da pessoa, né? Esse é o fluido sendo criado pela sua mente e chegando até o consulente, né? Pode falar, Lê. Então, existe, isso faz parte também do fluido, que existe estudos que, em alguns lugares, teve um na USP em 2012, se eu não me engano, que pacientes em coma, que aqueles que recebem oração, eles têm evoluções, eles têm melhoras mais do que aqueles que não receberam. Fizeram alguns testes.
Isso é a prova do que você emanando coisa boa, existe alguma coisa que não é possível enxergar, mas que está acontecendo, né? E completando um pouquinho da questão do fluídico dentro do kardecismo e dentro do nosso trabalho, né? No kardecismo eles utilizam muita água fluidificada, que eles emanam ali e colocam toda a energia necessária na água, que muita gente ali se beneficia disso. Existem pomadas, uma pomada do Vovô Pedro, que aparece em alguns filmes, acho que é uma série do Chico, que aparece a pomada do Vovô Pedro, que também existe alguma substância e também há o fluido que é colocado ali. E no nosso trabalho, eu acredito que nas frutas que é emanada ali, em qualquer outro meio que a gente emana para a pessoa, nas plantas, tudo que a gente coloca ali, a gente está emanando o fluido também, né? Exatamente, Ale. Principalmente a nossa oferenda, né? Quando a gente leva as frutas ali naquele momento ali para fazer oferenda para Mamãe Oxum, que nós vamos fazer na próxima gira, né? A oferenda está sendo fluidificada ali, né? Então cada pessoa que pegar uma frutinha, né, tá levando esse axé, né, essa energia, essa positividade para dentro da casa, né? Muito legal. Obrigado por compartilhar, filho. Fê, pode falar, Fê. Para contextualizar, porque eu vejo que essa é uma grande confusão de muitas pessoas, a gente tem uma equação simples. Então, temos o resultado de algo, aí tem o igual aqui. Então, o que antecede o resultado? Uma ação. Mas o que antecede uma ação? Um pensamento. E o que antecede um pensamento? Uma programação mental. Programação mental não está aqui. Essa mente aqui, ela é rasa e ela só tem uma função, justificar o coração. Porque todo ser humano é emocional. Então, é comprovado que os pensamentos, eles derivam das emoções que estão no coração. Não é o contrário. Muita gente que se diz especialista da mente diz que o pensamento é origem. Não é origem. A origem é o coração. Uma coisa que eu faço comigo e ensino os pequenos e passo para as pessoas busque fazer do seu coração um solo sagrado, um local sagrado. E a partir disso, a espiritualidade consegue atuar, irradiando e emanando tudo aquilo para você ser o seu melhor papel, que é o ser humano, melhor possível. Então, sempre através do transbordo emocional, que deriva pensamento. Porque muita gente fala, mas eu faço mantra e não funciona. É porque o pensamento é A emoção é B e a ação é C. É muito incongruente. Trabalhe, foco a emoção para alterar o pensamento. Quando a gente tem equilíbrio emocional, a neurociência explica que essa visão aqui, ela amplia. Essa mente, ela responde ampliando. Mas a gente é regido por trauma, dor, desespero, falta de inteligência emocional, que é no que existe. Essa mente também responde fechando. E aí as pessoas ficam reativas. Isso não é progressivo, isso não é evolutivo. Minha sugestão é foquem no emocional para ampliar a mente e, então, trabalhar as vibrações. Muito bom, Fê. Gratidão por compartilhar. Ale, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que ficou levantado aqui sem querer. Não, então beleza. Mal, considerações? Só falar mais uma coisa, completando, não completando, né? Quem sou eu para completar? Mas assim, imagina assim, quando a gente entra no lugar, então a gente está indo ou numa consulta médica, ou sei lá, está entrando no lugar, né? A primeira coisa que a gente percebe, e assim, a gente não estou nem falando de médium, eu estou falando de pessoas. A primeira coisa que a gente percebe é a emoção. A gente chega no lugar, a gente às vezes nem viu as pessoas. A gente está numa recepção. Você já percebe emocionalmente como é que está aquele ambiente. Não é? A gente percebe isso, a gente já percebe se está legal, se não está legal. Já vem as emoções, e nós como médiums, então aí cabe o treinamento, né? Então, vamos identificar as emoções. Identificar as emoções não é mergulhar nas emoções, né? Porque às vezes a gente está num lugar que não é muito legal.
Então, assim, não é, ó, eu vou sentir emoção, vou mergulhar e já vou começar a sentir raiva, ódio. Não. Perceba o que está acontecendo. Ó, estou sentindo uma coisa que não é legal. Beleza, então vou me concentrar para combater esse sentimento. Porque primeiro vem a emoção, sentimento, e depois a razão controla. É isso que a Fernanda está falando, né? E quando a gente estiver trabalhando positivamente, o que a gente faz? A gente foca o nosso pensamento e deixa a emoção levar. Porque a emoção, quando leva, os fluidos se transformam e a gente consegue fazer com que o nosso corpo fluídico trabalhe todo esse monte de fluido positivo para cura, para transformação, para um passe, qualquer coisa que seja. E a gente pode fazer isso. Isso está no nosso domínio, isso está na nossa razão, isso está naquilo que a gente pode fazer. Vocês agora, que assistiram essa aula, são doutores em fluidos. Vocês podem controlar os fluidos de vocês, vocês podem dar passes em vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Acreditem. E vamos fazer. É isso que eu queria falar. Boa, Mal. Obrigado, filho. E assim, temos uma atividade muito legal para fazer essa prática, né? Não sei se vocês todos já olharam lá no material, né? Mas, filha, Dani, você tá com suas sementinhas aí no esquema? Vou pegar. Obrigado. Eu gostaria que todos fizessem, que fossem fotografando, mostrando o dia a dia de como é. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o fluido literalmente na germinação de uma semente. Olha que legal, né? E qualquer um pode fazer isso, né? E assim, é 10 minutinhos. Deixa eu ver o que é. Isso, muito bom. A Dani já começou. Essa não tem a fluidificação, né, filha? Perfeito. Ó, essa aqui tem. Espera que não tá mostrando pra gente. Dá para ver? Não. É pro outro lado, né? Aí, agora dá para ver. Ó. Ainda não dá não, Dan. Espera aí que me ajuda. Mais para sua esquerda. Vamos lá. Ó, já tá germinando. Bonitinha. E então, olha que interessante. Germinou primeiro a do controle. Muito bem. Então, intensificar suas intenções, filha. Vai lá, ó. Conversa com ela, né? É bem isso, tá? Tem um tutorial, né? De como fazer como fala? Na parte prática. A parte prática, né? Claro que esse estudo, né, vem de outra fonte, mas eu não concordo muito com a outra fonte, então eu adaptei para o nosso meio, tá? Mas para você ter uma ciência, né? A gente tem pega 2 potinhos, né, de controle, né? E nesses 2 potinhos de controle, nós vamos colocar lá o algodãozinho, a sementinha de feijão, né? Vou regar, uma eu vou fluidificar e a outra não, tá? No material oficial, né? Ele fala para você fazer o teste da boa fluidificação e da má fluidificação, né? Mas como eu também penso num geral de vidas, né? Eu não acredito que desejar algo ruim para uma vida que está gerando, né? Seja positivo. Então, a Umbanda aí influenciando nossos pensamentos nessa parte, tá? Então, faça o controle, anote no papel, né? A didática, o controle, falando que esse aqui está sendo fluidificado. Claro, deixa um pouquinho mais distante, tá? No momento de fazer a fluidificação. Então você vai desejar, vai imantar suas mãos, né? Vai posicionar suas mãos, vai pedir para que seja feito, como fala, que essa semente faça uma germinação, que ela receba todo o amor, todo o carinho ali. Você vai intencionando isso para que ela tenha uma germinação perfeita, que ela fique gere uma vida ali, naturalmente você consiga perceber com clareza, né, a intenção, né? Às vezes, né, no caso da Dani, cresceu primeiro a não
não fluidificado, né? Mas não significa que ela vai ter uma saúde tão bem como a outra que está fazendo esse processo de fluidificação, tá bom? Mas faz esse teste em casa com vocês, faz esse experimento, vale muito a pena. Fê, pode fazer para os pitics também, se eles quiserem fazer, né? É bem simples e vocês vão começar a interagir mais com esses fluidos, tá? Mal, mais alguma coisa, meu caro? Não, muito Pessoal, obrigado. alguma dúvida? Então, maravilha. Então, até amanhã, que amanhã temos mais uma aula, tá certo? Boa Até noite para amanhã. vocês, até amanhã. Obrigada, Mal. Obrigado, também. gente. Durmam bem. Você. Até mais, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.